CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Bom dia, está começando o CBN Universidade, último programa de 2018. Hoje é 29 de dezembro e estamos chegando com muita informação para você que está sintonizado na 103.5, a rádio CBN Campina Grande. O CBN Universidade tem a produção de alunos de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG, que são supervisionados pela Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Vamos saber o que você vai ouvir no programa de hoje? O CBN Universidade vai falar sobre a decisão da Comissão do Conselho da UEPB sobre o ano Jackson do Pandeiro, em comemoração ao centenário do artista em 2019. O reitor da UEPB, Rangel Júnior, vai fazer uma avaliação do ano de 2018 na instituição e as metas para o ano que chega. A mensagem que eu deixaria nesse momento é uma mensagem de esperança. Nós precisamos acreditar que a nossa ação, o nosso trabalho, a nossa fé na transformação do mundo a partir das ações humanas, ela precisa guiar a nossa ação. No programa de hoje, o colunista Luciano Nascimento fala sobre a relação corrupção e política para 2019 no Brasil. A classe política enfrenta um dos maiores desafios e, no nosso caso, no caso do cenário brasileiro, para o ano de 2019, que é a reconquista da credibilidade da representação para um exercício legítimo da democracia. Tem dicas de saúde para a sua alimentação e como alcançar as metas do novo ano. A boa alimentação influencia positivamente na nossa vida como um todo, como ter energia, disposição, bom raciocínio, boa digestão, bom funcionamento geral do corpo de todos os órgãos, saúde na vida sexual, imunidade alta, evita o desenvolvimento de uma série de doenças, incluindo as doenças crônicas, é qualidade de vida, gente, é longevidade saudável. Vamos falar também sobre o projeto realizado por alunos da UEPB que usa a fotografia para ensinar sobre a cultura afro em escolas de Campina Grande. E o livro de autoria de Braulio Tavares e Gessier Quirino foi lançado aqui em Campina Grande. Se liga que hoje tem informação, expectativas e cultura no CBN Universidade, que está apenas começando. Apresentação: Carol Santos. E começamos o programa de hoje falando de uma decisão que o Conselho Administrativo da UEPB tomou sobre o ano de 2019. Ano este em que o artista Jackson do Pandeiro completaria 100 anos. Em homenagem ao centenário do Rei do Ritmo, a Universidade Estadual da Paraíba realizará o Ano de Jackson do Pandeiro com diversas atividades lembrando a trajetória de vida dele. Em 31 de agosto, dia do aniversário de Jackson, será realizada uma grande festa às margens do Açude Velho, no Museu de Arte Popular da Paraíba, também conhecido como Museu dos Três Pandeiros. A proposta foi apresentada pelo reitor Rangel Júnior aos membros do Conselho Universitário, o Consune da UEPB, e aprovado por unanimidade. Mas na frente teremos um programa especial sobre Jackson do Pandeiro e o ano dedicado pela UEPB à trajetória do artista. Então fica ligado aqui no CBN Universidade, que vem programa especial por aí. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o reitor da UEPB, o professor Rangel Júnior, para falar sobre as ações desenvolvidas na instituição durante este ano que está acabando. Um balanço das ações da universidade. Professor Rangel Júnior, bem-vindo ao CBN Universidade. Qual o balanço que o senhor nos apresenta do ano de 2018 da UEPB? Olá, 2018 foi um ano de fato bastante difícil, mas não foi somente para nós que fazemos a UEPB. Foi um ano difícil para todos, eu diria, para o Brasil inteiro. Talvez um ou outro segmento social tenha conseguido bastante êxito do ponto de vista da renda, do ponto de vista dos empreendimentos, mas na UEPB, como na estrutura pública de modo geral no país, foi um ano extremamente difícil. Considero que o fato de termos tomado muitas medidas duras, muitas medidas que trouxeram um
uma redução no tamanho da universidade, trouxeram e provocaram um contingenciamento, né, uma contrição de fato na universidade como um todo. Foram medidas extremamente necessárias para adequar a universidade àquilo que ela tinha do ponto de vista financeiro. Portanto, não foram decisões apenas da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso agrado, da nossa intenção original, mas foram medidas tomadas por conta das dificuldades que foram impostas à universidade no sentido financeiro e orçamentário. Nós tínhamos em 2016 um orçamento de 307 milhões. No ano de 2017, esse orçamento foi para 317 milhões e meio. E o governo do estado, mesmo tendo feito um acordo com as categorias em greve no ano de 2017, não cumpriu o acordo. Nós fomos obrigados a tomar uma série de medidas, às vezes até constrangedoras em alguns casos, mas fizemos os cortes necessários, demitimos muita gente, reduzimos o tamanho da universidade, diminuímos a entrada, transferimos a entrada para 2019, mas conseguimos deixar a universidade funcionando. Apesar de reduzir atividades em vários setores, nós não deixamos de funcionar em nada. Tivemos uma greve de técnicos que trouxe, sem dúvida alguma, um prejuízo enorme, principalmente aos estudantes, na atividade estudantil, que se refere ao uso das bibliotecas, por exemplo, e de algumas estruturas laboratoriais. Isso foi um prejuízo enorme, mas o ano foi concluído e, no final, nós conseguimos fechar, impondo, de certa maneira, um modelo que não era o melhor modelo, não era o do nosso agrado, mas era aquele que a realidade impunha. Então nós temos que trabalhar com algumas imposições da realidade. Apesar de tudo, estamos fechando o ano com o 13º pago em dia, fechamos o ano e estamos fechando o ano com o salário de dezembro pago. Do ponto de vista contábil, a universidade está plenamente de acordo com todos os requisitos técnicos e legais no que diz respeito à execução financeira daquilo que ela dispunha e, naturalmente, o que nós esperamos é que, ao fechar o ano, as pessoas compreendam também todas essas restrições que nós sofremos e que, infelizmente, foram resultado de uma situação da realidade sobre a qual nós não tínhamos nem temos o poder de modificar. Tínhamos apenas o poder de adequar internamente todas as estruturas e foi isso que nós fizemos. Professor, qual a expectativa para o ano de 2019? Em relação ao ano de 2019, o que nós esperamos é que seja um pouco menos difícil do que o ano de 2018. Mas eu tenho uma compreensão clara, trabalhando com os dados da realidade, que não será um ano fácil. Será um ano de muitas dificuldades e também nós temos, o brasileiro de modo geral, todos os brasileiros temos uma expectativa de que o ano de 2019 possam acontecer muitas mudanças no país, mas para quem faz uma leitura racional da política nacional, não dá para esperar boas mudanças, principalmente no que se refere à melhoria da vida dos trabalhadores de modo geral. Portanto, o serviço público, pelo que nós entendemos, não terá mudanças para melhor. Então, o ano de 2019, eu não tenho a menor dúvida, será um ano de muita resistência, mas também de muito aprendizado para que todos nós possamos continuar no caminho de construir um país melhor para todos. Esse é o nosso objetivo e o objetivo de todos aqueles que acreditam que é possível construir um país melhor para todos. Obrigada, professor, pela participação aqui conosco no CBN Universidade, fazendo esse balanço de como foi o ano de 2018. Então, vou pedir agora para que o senhor deixe sua mensagem de fim de ano para os nossos ouvintes aqui do CBN Universidade. A mensagem que eu deixaria nesse momento é uma mensagem de esperança. Nós precisamos acreditar que a nossa ação, o nosso trabalho, a nossa fé na transformação do mundo a partir das ações humanas, ela precisa guiar a nossa ação. E nós precisamos acreditar que existe um horizonte, sim, existe um horizonte que nós devemos buscar, como alguns chamam de utopia, alguns chamam de sonho, mas aquilo que nós chamamos de utopia nada mais é do que uma grande vontade, uma enorme vontade construída de ver as coisas melhorarem para todos. E é essa grande vontade, talvez esse grande sonho, que faz com que a gente continue caminhando, perseguindo esse sonho, e cada passo que a gente dá em direção a este sonho, o mundo também muda,
as pessoas mudam e nós vamos continuando caminhando, ou seja, o sonho serve para estimular a caminhada. E é nisso que nós precisamos acreditar, e eu posso ainda desejar que você que nos ouve tenha um ano repleto de saúde, pleno de saúde, de paz, de tranquilidade, de harmonia em família, e que nós possamos continuar mantendo acesa a nossa chama da esperança de dias melhores e continuar buscando a coragem necessária e a vontade e a motivação necessária para lutarmos e construirmos esses dias melhores com os quais nós sonhamos. É isso. Um feliz 2019 para todos. E que o ano de 2019 seja ainda mais produtivo para o EPB, que vem a cada ano contribuindo com o crescimento do Estado. Obrigada, professor Rangel, por essa conversa aqui comigo e sucesso no novo ano à frente da reitoria da Universidade Estadual da Paraíba. Vamos agora para a nossa primeira pausa de hoje, mas continua sintonizado na CBN Campina Grande, que daqui a pouco eu volto para falar de tecnologia e saúde. E ainda hoje tem um projeto da UEPB que usa a fotografia para ensinar sobre a cultura afro a crianças de escolas de Campina Grande. Eu volto já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade nesta manhã de sábado, no último final de semana de 2018. E nós estamos aqui para te deixar bem informado na rádio que toca notícia. Você sabia que a Universidade Estadual da Paraíba tem uma empresa júnior funcionando com atendimento e consultoria contábil para a população? A gente já mostrou algumas atividades aqui no CBN Universidade. E agora, no mês de dezembro, o grupo, que é formado por estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo e Serviço Social, cursos que integram o Centro de Ciências Sociais Aplicadas do Campus 1, realizou um workshop com treinamento sobre o E-Social. Nossa produção conversou com o aluno do terceiro período de Contabilidade, o João Pedro, ele que faz parte do projeto, e explica pra gente um pouco sobre essa ação. Vamos ouvir. Esse workshop trata sobre o E-Social, que é uma nova mudança que está ocorrendo agora, em 2018, e que em 2019 irá abranger as empresas juniores, como também entidades do terceiro setor. Agora, em 2019, as empresas juniores, que se classificam como entidades sem fins lucrativos, irão agora se adequar ao E-Social. Então, nosso objetivo é informar e auxiliá-los durante esse processo. Então, nós, como estudantes de contabilidade, vimos a necessidade de mostrar a todos os estudantes que participam de uma empresa júnior que é uma mudança muito séria para que ninguém possa ser pego de surpresa, pois é algo novo e está gerando conflitos para profissionais da área. Então, nós, como estudantes, no geral, podemos não ter domínio ou conhecer sobre esse tema. Nesse primeiro momento, a gente está tentando atender pessoas com seus pequenos negócios, microempreendedores, negócios de família, mas em breve a gente vai tentar conseguir projetos em empresas médias e também fazer alguns cursos, palestras dentro da própria universidade. Esses serviços que o NAPS tenta desenvolver é voltado mais para consultoria ou assessoria. Grupo pela iniciativa, e eles também auxiliam a população a fazer a declaração de imposto de renda. Então, sempre no período em que a Receita abre para que os contribuintes enviem os dados para acertar as contas com o leão, o Núcleo de Assistência em Projetos e Pesquisas Empresariais e Sociais, o NAPS, faz uma maratona de serviços para que a população tenha acesso de graça e consiga enviar os dados para a Receita em tempo hábil e sem complicações. De acordo com a Receita Federal, o prazo para entregar a declaração é até às 23 horas e 59 minutos do dia 28 de abril de 2019. Quem não declarar pode pagar uma multa, além de outras penalidades acerca do CPF do contribuinte. Então fica ligadinho, já começa a separar a documentação e fica de olho no mutirão de imposto de renda que é oferecido pela UEPB. O núcleo atende no prédio da Central de Aulas, em Bodocongó. E a gente volta a falar sobre o ano que está chegando. 2019 vem aí, e com ele uma série de questionamentos, incertezas, esperança de tempos melhores. E um ponto em que a população brasileira está com expectativas é na área política e no fim da corrupção como um todo. Inclusive, no dia 9 desse mês, foi celebrado o Dia Internacional contra a Corrupção. Vamos ouvir o comentário do professor Luciano Nascimento. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Olá,
Carol. O nosso olá também aos ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 FM. O tema de hoje, Carol, e os ouvintes, como uma das últimas colunas do ano de 2018, assinada por mim, Luciano Nascimento, a coluna Direito e Cidadania, nós vamos tratar sobre crise da representação política e corrupção. Afinal de contas, esses temas estão cada vez mais vizinhos na realidade sociológica, política, jurídica, econômica brasileira, estão cada vez mais conectados. O que a população brasileira, o que o sufrágio popular, ou seja, aquele fenômeno que legitima a democracia, traduziu nas suas ações, nas ações de voto no ano de 2018 no cenário nacional, no cenário brasileiro. Qual é o pensar, qual é o olhar, qual é a observação do povo brasileiro sobre a representação política e quando essa representação política se envolve em atos de corrupção no exercício da administração pública, no exercício da representação, enfim, como é que o povo brasileiro interpreta como está o nível, o estágio da sua representação. O povo brasileiro está contente com a representação política porque a democracia representativa enfrenta tamanha crise no cenário não apenas brasileiro, mas no cenário do mundo ocidental. Hoje, paira inequivocamente uma dúvida inafastável sobre a credibilidade em termos de honestidade, em termos de função do cumprimento de uma certa atividade pública representativa. Enfim, a classe política enfrenta um dos maiores desafios e, no nosso caso, no caso do cenário brasileiro, para o ano de 2019, que é a reconquista da credibilidade da representação para um exercício legítimo da democracia. Ou seja, como em 2019 os políticos se comportarão no cenário nacional a ponto de reconquistarem a credibilidade junto à população brasileira que os conduziram mais uma vez ao exercício de uma função pública, ao exercício de uma função política nos cenários do Estado, unidade da Federação e da União, ou seja, da República. Como, portanto, os políticos encontrarão fórmulas, encontrarão métodos, encontrarão maneiras de reconquistar essa credibilidade. A preocupação maior da população brasileira, me parece, é o envolvimento da sua representação com atos de corrupção no exercício político e da administração pública. E isto tem desgastado enormemente a representatividade da democracia ocidental, no Brasil e em todo o mundo ocidental. Essa palavra corrupção tomou conta definitivamente das preocupações da população brasileira que, através do voto, legitima a representação. Como será o ano de 2019 para o universo político brasileiro? Como o povo brasileiro estará observando aqueles que ele conduziu ao exercício do poder político? Mais do que isso, como os políticos responderão a essa representação ou a essa representatividade? Sem dúvida alguma, a corrupção coloca em xeque a representação política no Brasil e no mundo. Mas também não podemos deixar, para concluirmos, não podemos deixar de lado ou esquecermos que uma das preocupações do sufrágio popular, do povo brasileiro, que conduz os seus representantes ao poder político, é sem dúvida alguma também a ausência de compromisso dessa representação para com o povo, ou seja, a ausência de cumprimento das promessas realizadas em palanque, a ausência de uma maior ligação, conexão, de uma maior vizinhança do representante com o representado, ou seja, a ausência de diminuição dessa distância entre o povo e os políticos. Sem dúvida, esse é um elemento também que corrobora a ideia da crise da democracia representativa. Como os políticos se avizinharão um pouco mais do povo e cumprirão com as promessas realizadas no palanque durante o processo eleitoral. Ou nós teremos a reedição de uma memória cultural da democracia brasileira. A ausência de compromisso dos políticos com o povo. Até mais. Obrigada, Luciano. Até o próximo programa. Ainda nas perspectivas para o ano de 2019, o que será que este futuro tão próximo vai nos apresentar em relação às tecnologias e suas inovações? Givaldo Cavalcante, nosso colunista, é quem tem a resposta. Comunicação e sociedade.
Obrigado, Carol. Bom dia para você e para todos que acompanham o CBN Universidade deste sábado. Finalzinho de ano e todo mundo já fazendo planos para 2019. Hora de reforçar aquela vontade de fazer o que não conseguimos em 2018 e de pensar em novidades, mudanças que podem melhorar a nossa vida. E pensando justamente nas coisas novas que queremos para o ano que vem, que vos apresento algumas inovações que certamente darão o que falar no campo das inovações tecnológicas muito em breve. Certamente você já pode ter ouvido falar em alguma dessas tendências, mas com certeza elas virão ainda mais fortes a partir do próximo ano. O futuro, como assim podemos chamar, será formado pela combinação de software, dados e inteligência artificial. Com isso, setores como saúde, serviços financeiros, manufatura e varejo devem passar por transformações significativas, trazendo benefícios aos consumidores. Vejam um exemplo da Bitcoin, moeda eletrônica que ganhou fama a partir deste ano. Com ela, as movimentações financeiras não sofrem com burocratização, os usuários não têm dependência de muitas instituições bancárias e, além de ser uma moeda que não pode ser falsificada, tem uma unidade real de valor muito alta. Para se ter uma ideia, um Bitcoin vale aproximadamente hoje R$ 13.500. Outra tendência forte em 2019 será a dos objetos autônomos. Entendam autônomos como robôs, drones e veículos que utilizam inteligência artificial para automatizar funções antes exercidas por humanos. Sua automação vai além da oferecida por modelos rígidos de programação e explora a inteligência artificial para entregar comportamentos avançados capazes de interagir mais naturalmente com o seu entorno e com pessoas. Robôs que ajudam no serviço doméstico, varrendo a casa, por exemplo. São carros que guiam sozinhos, todos os eletrodomésticos da casa interligados e até um Android que interage com humanos e apresenta um telejornal. Pois é, a cada ano temos a certeza que os filmes de ficção científica estão ainda mais próximos da nossa realidade. Em 2019, será cada vez mais comum passarmos a ouvir sobre computação quântica, experiências imersivas, gêmeos digitais e outras possibilidades que impulsionarão ainda mais as estratégicas do mundo atual. E todas essas novidades interferirão não apenas nas nossas relações de trabalho, como é inevitável, mas também nas nossas relações sociais. A máquina já está substituindo o homem. Contudo, essa revolução tecnológica também apresenta estratégias para a atuação profissional do homem. Entretanto, isso é uma conversa para o nosso próximo encontro. Mande sua opinião para a produção do CBN Universidade através do @CBN Universidade pelo Instagram ou, se preferir, pelo 98821 6066, nosso número no WhatsApp. Um abraço, bom dia e tenham todos um feliz ano novo. Obrigada, Givaldo, e até a próxima. Vamos para mais uma pausa? A gente volta já para falar em saúde. Estamos no Dezembro Laranja e o Departamento de Farmácia da UEPB realizou ações em combate ao câncer de pele. Tem ainda dicas de saúde alimentar com Lucielen Lima no quadro Saúde A. É daqui a pouquinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade de hoje, último sábado do ano. Nada melhor que aproveitar esta manhã para ficar bem informado aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Atenção você que é estudante da UEPB. A Pró-Reitoria de Graduação mudou o horário de atendimento durante esse período de recesso escolar e não está atendendo no turno da noite. A Prograde fica aberta de segunda a sexta, de 7 da manhã até às 5 horas da tarde. O funcionamento noturno do setor só será retomado no dia 19 de fevereiro, onde nas terças e quintas o atendimento será até às 9 horas da noite. Outras informações você pode entrar em contato através do 3315-3366, 3315-3366. Vamos falar agora em saúde. Estamos no Dezembro Laranja, mês de combate ao câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a estimativa é de mais de 85 mil novos casos de câncer de pele entre homens e mais de 80 mil nas mulheres. Isso para cada ano do biênio 2018-2019 no Brasil. Na Paraíba, esse índice é de cerca de 2.590 novos casos de câncer de pele entre homens e mulheres. E visando alertar a população sobre os riscos da doença, estudantes e professores do curso de farmácia da UEPB realizaram uma ação dentro do campus e no centro da cidade, aqui em Campina Grande. E nossa produção conversou com um dos organizadores, o professor da UEPB, Ricardo Olímpio de Moura. Vamos ouvir um pouco do que foi passado e as orientações dadas durante a ação.
A campanha de fotoeducação é uma campanha que ela é uma campanha nacional, né? Ela ocorre através do Fórum Nacional de Farmácias Universitárias e ela tem um intuito maior de trazer a questão da proteção da pele contra o câncer de pele, né? A fotoeducação hoje ela ganha uma proporção maior porque tem ocorrido um aumento dos índices do câncer de pele, né? E isso tem alertado, não só apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. Mas aqui no Nordeste, essa incidência de câncer de pele tem aumentado bastante. Então, essa campanha, ela visou mais essa conscientização, né, da população. Então, nós atingimos a população universitária. Nós fizemos aqui 2 dias dentro da Universidade Estadual da Paraíba. Atendemos também ao pessoal que faz a caminhada, que foi no centro da cidade, lá no Açude Velho, no Museu dos Três Pandeiros. E nós também fizemos uma ação que foi o nosso encerramento, lá no Calçadão, no centro mesmo, onde nós atingimos uma maior parcela dessa população de Campina. Então, a ideia mesmo é o uso do protetor correto, o uso diário, contínuo. Eu sempre falo que é como se fosse hoje, o protetor solar é quase como se fosse escovar os dentes, né? Por uma questão de cuidado de saúde mesmo, né? Não apenas por uma questão de vaidade, mas como uma prevenção. Nós tivemos a distribuição, a panfletagem, né? Que nesses panfletos eles falavam exatamente as questões de orientação, tipo, usar o protetor solar pelo menos 2 vezes ao dia, independente do ambiente ou do tipo de trabalho. A exposição, para aquelas pessoas que têm maior exposição ao sol, ela repor esse protetor solar a cada 2 ou 3 horas, principalmente para aqueles que trabalham externos ou praticam atividades, né? Então, essas pessoas precisam repor e existe uma quantidade mínima que seria considerada como eficiente para a utilização do protetor solar. E, dentre elas, principalmente, né, no rosto, porque é a parte que fica normalmente mais exposta, o rosto e as mãos. Então, no rosto, o ideal é que você use pelo menos 1,2 gramas de protetor solar. Então, a gente faz um cálculo médio que um protetor solar de 30 gramas, ele tem uma duração média entre 20 a 30 dias, se a pessoa usar pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia. Tá? Já a questão corporal, aí vem uma outra alerta, né? Já que nós estamos agora no dezembro laranja e também estamos iniciando as férias, é a questão do veraneio, tá bom? Porque o que é que normalmente ocorre? As pessoas elas acham que vão à praia, principalmente, elas põem o protetor solar apenas uma vez e aí esquece de repor. Aí entra no mar, então sai, e aí aquele protetor solar que ela colocou inicialmente transpira também, né? Ou pratica alguma atividade física, então com o passar do tempo esse protetor ele tende a ser eliminado da pele, tá? Então, por exemplo, hoje a gente também uma recomendação, que foi essa uma das recomendações nossas nessa campanha, que essas pessoas, elas, pelo menos, quando estivessem na praia, passasse em todo o corpo protetor solar 2 ou 3 vezes. Ou se entrou no mar, ela sempre que após sair, ela fazia a reposição do protetor solar. Precisamos ficar atentos ao uso do protetor solar o ano inteiro. E olha só que bacana! A Farmácia Escola da UEPB está desenvolvendo um protetor solar filtro 30, que vai ser distribuído para garantir a proteção de servidores da UEPB que trabalham expostos ao sol. Vamos ouvir o que o professor Ricardo Olímpio falou sobre essa pesquisa. O protetor solar, atualmente eu sou coordenador da Farmácia Escola, aqui, né, do campus da UEPB, e já era uma vontade minha de desenvolver um protetor solar. Tá? Então, isso é comum nas farmácias de manipulação. Então, nós aproveitamos o convite que nos foi feito para participar desse fórum, né, e participar da campanha de fotoeducação que está dentro do fórum, e surgiu a ideia, então, por que não começarmos agora, né, com esse incentivo, a desenvolver o nosso protetor solar. Então, o nosso protetor hoje é um protetor que ele ainda está numa fase piloto, de experimentação, de estabilidade. É um protetor com fator mínimo, que é o de 30. Tá? A gente quer fazer um protetor de baixo custo para que eu possa atingir uma maior parcela da comunidade para que ela tenha acesso a esse tipo de produto, principalmente hoje aos funcionários da universidade, pessoal que trabalha externo, ao pessoal que trabalha com a segurança, pessoal que trabalha com a limpeza. Então, a ideia inicial seria nós podermos produzir esse protetor para poder passar para esses funcionários. E aí, obviamente, a depender das colaborações, das parcerias com outros órgãos, públicos ou privados, a gente pretende
fazer uma escala maior desse protetor solar. Você ouviu o professor Ricardo Olímpio de Moura falando sobre o desenvolvimento de um protetor solar pela Farmácia Escola da UEPB e anteriormente ele falou sobre a ação Fotoeducação, que é uma campanha nacional e que foi desenvolvido aqui em Campina Grande pelo Departamento de Farmácia da UEPB. Obrigada, professor Ricardo. E a gente continua falando em saúde, agora em saúde alimentar. É hora de você ouvir aquelas dicas da Lucielen Lima, que hoje fala de alimentação saudável e suas metas alimentares para o novo ano. Saúde A. Olá, tudo bem? Fim de ano e é muito comum a gente refletir um pouco e elaborar metas para o ano seguinte. Então, que tal neste ano incluir a mudança de hábitos alimentares nas suas metas? E eu não estou falando só em emagrecimento, não. Saúde é uma coisa que vai muito além disso, a gente sabe. É um erro pensar que quem é magro é saudável e não precisa mudar hábitos alimentares. Todo mundo precisa. A boa alimentação influencia positivamente na nossa vida como um todo, como ter energia, disposição, bom raciocínio, boa digestão, bom funcionamento geral do corpo, de todos os órgãos, saúde na vida sexual, imunidade alta, evita o desenvolvimento de uma série de doenças, incluindo as doenças crônicas, é qualidade de vida, gente, é longevidade saudável. Olha aí, quantos motivos para investir numa boa alimentação em 2019. Vamos lá? Eu trouxe algumas dicas para ajudar você a traçar essas metas sem tantos sacrifícios. Não precisa acordar dia 1º de janeiro e querer mudar tudo da água para o vinho. O segredo é ir tendo uma boa relação com a comida e ir mudando gradativamente, de forma feliz, de forma satisfatória. Por exemplo, refrigerante. Você toma muito? Não preciso nem explicar aqui o quanto o refrigerante faz mal, né? Não só pela quantidade de açúcar, mas por uma série de outras questões. Então vamos começar não comprando refrigerante para tomar em casa ou reduzindo a quantidade que você toma por mês. Digamos que você toma refrigerante 2 vezes por semana. Pode colocar então como meta inicial tomar 1 vez por semana ao invés de 2 e depois segue para 1 vez a cada 15 dias e por aí vai. Frutas, você come pouca fruta? Inicie as metas incluindo 1 porção de frutas a mais no seu dia, em qualquer horário. Depois aumente, lembrando que o mínimo a ser consumido, o recomendado, são 5 porções diárias e nada de comer 5 vezes por dia a mesma fruta, pois você precisa garantir nutrientes variados, então tem que comer frutas variadas. Essa mesma lógica você segue para as verduras e legumes. Comece trocando 1 colher do arroz por um pouco mais de salada verde, por exemplo. Na janta também. Depois você vai aumentando essas porções. Em seguida, substitua o arroz branco pelo integral, 1 vez por semana, depois 2 e assim por diante. Quando você for ao supermercado, vá trocando os enlatados e processados por alimentos mais naturais, mais crus. Por exemplo, substitua uma lasanha congelada que você compraria por macaxeira, que já vende descascada e congelada. É muito prático. Rapidamente você coloca no fogo e já faz um jantar muito mais saudável. Serve também para substituir o pão do café da manhã. Eu faço e adoro. Experimente também. Vá reduzindo a quantidade de biscoitos, sorvetes, bolos, macarrão, temperos instantâneos, salgadinhos de pacote, pizzas, sucos artificiais, doces. Olha, faça metas mensais de redução e vá aos poucos. Nada de tanto impacto de um dia para outro. Lembre também de incluir seus filhos nessas mudanças alimentares. Olha, nossas crianças têm desenvolvido uma série de doenças por causa da má alimentação. Pense nisso também. E aí, no fim do ano que vem, você vai estar comemorando vários hábitos alimentares saudáveis que adquiriu aos poucos, ao longo do ano, ao longo dos meses. Não é uma maravilha? É isso. Um grande abraço e um feliz ano novo para todo mundo. Obrigada, Lucielen. E você se concentra que a saúde alimentar só depende de você e nem precisa esperar o ano novo chegar, hein? Vamos para o nosso último intervalo do CBN Universidade de hoje e no próximo bloco vamos falar sobre um projeto da UEPB que valoriza a cultura afro através da fotografia e os detalhes do lançamento do livro Galos de Campina, de Gessir Quirino e Braulio Tavares, 2 gênios da literatura. Fica ligadinho no CBN Universidade que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos
Chegamos com o último bloco do CBN Universidade deste sábado, o último programa de 2018, já em clima de despedida deste ano. Uma das ações realizadas pela UEPB aqui em Campina Grande foi o projeto Luz Negra, desenvolvido por estudantes do curso de jornalismo da instituição, que por meio da fotografia ensina a cultura afro a crianças de escolas municipais da cidade. Vamos conhecer um pouco mais do projeto ouvindo a reportagem de Luana Gregório. Discutir a cultura afro-brasileira com estudantes de escolas públicas através das linguagens fotográfica e audiovisual. É esse o objetivo do projeto de extensão Luz Negra, coordenado pelo professor do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, Rostam Melo. A constatação do interesse das crianças e adolescentes pela fotografia e a dificuldade das escolas em implementar o ensino de temáticas afro-brasileiras no currículo, como determina a Lei 10.639/03, foram os fatores que motivaram a criação do projeto, idealizado ainda quando o professor assessorava a Secretaria de Educação de Campina Grande, mas que só foi executado quando ele se tornou professor da UEPB. Quando a gente veio para a UEPB ministrar as disciplinas de fotografia, a gente começou a pensar num projeto de extensão que conseguisse unir essas duas coisas, esse certo fascínio e encantamento que a fotografia e que o audiovisual, de modo geral, exerce sobre crianças e adolescentes, e usar essa ferramenta, que também é artística, que é lúdica, como uma ferramenta pedagógica para contribuir para que as escolas da rede municipal possam ter uma ferramenta a mais para cumprir a legislação, e não só cumprir a lei, mas tornar esse debate sobre a cultura afro-brasileira algo mais efetivo no cotidiano escolar. De acordo com o professor, as escolas municipais Neco Cirne, no Pedregal, e Tiradentes, no Santa Rosa, foram as primeiras que receberam as ações do projeto. Tanto a própria secretaria como algumas fundações têm alguns projetos de cultura afro-brasileira, e a gente fez um mapeamento de algumas escolas que estavam precisando incrementar com outros projetos, né? E principalmente em atividades do chamado contraturno, né? Ou seja, de atividades que contribuíssem para que os estudantes fiquem na escola em tempo integral, né? Então a gente já tem mais educação, outros projetos que a secretaria desenvolve, e a oficina veio contribuir com isso nesse sentido, né? Então a gente acabou selecionando a escola Neco Cirne, no bairro do Pedregal, né? Que é uma escola bem organizada, que tem uma boa gestão, mas que está dentro de um contexto de vulnerabilidade muito severo, e também a escola Tiradentes, que fica no bairro do Santa Rosa e que atende um perfil de público também de vulnerabilidade social. Então a ideia mesmo é que o projeto consiga atender os espaços que mais precisam de ação desse tipo. Nesse primeiro ano, o Luz Negra possibilitou que os alunos participassem de oficinas e produzissem ensaios fotográficos que abordavam questões ligadas às realidades vivenciadas por cada um. Na escola Tiradentes, a gente fez a partir da capoeira, porque existe um projeto de capoeira funcionando lá. E na escola Neco Cirne, a gente acabou identificando que havia um problema muito sério de bullying, de questão da percepção da própria imagem, né, que é algo muito comum na adolescência, e que ficou muito presente quando a gente teve um debate sobre representação do povo negro na mídia. E eles acabaram indicando um nome, que é uma jornalista daqui de Campinas, Raiza Tavares, acabou topando, aceitando o convite de ir na escola participar da dinâmica da produção do trabalho final. Então eles fizeram uma espécie de entrevista com ela e fotografaram, e muito nessa perspectiva da valorização da beleza negra, ou seja, do cabelo, de soltar o cabelo, de valorizar os traços que muitos deles apresentavam uma certa timidez nesse sentido, até uma censura, muito por causa do tipo de bullying ou de situações de preconceito que vivenciavam não só no ambiente escolar, mas no entorno, às vezes na própria família, na vizinhança, enfim. Para a estudante de jornalismo e integrante do projeto, Nicole Silva, o Luz Negra contribuiu com o empoderamento dessa juventude, o que pôde ser verificado na maior aceitação da própria estética delas. O que mais me marcou foi uma menina que ela sempre ia para a escola com o cabelo preso, e tinha eu e Mirla de negras, e eu e Mirla a gente ia cabelo solto, ou então com coque, mostrando que o cabelo da gente é bonito e é cacheado. O que me deixou mais feliz, mais contente nesse intervalo de tempo com essas crianças foi ver que duas delas que tinham o cabelo crespo foram para a escola de cabelo solto, sabe? Elas se sentiam mal por ser negras e ter o cabelo crespo, o cabelo cacheado. E no final das oficinas do Luz Negra, elas estavam achando a coisa mais bonita do mundo. Irem com o cabelo crespo solto, cabelo cacheado solto, irem enaltecendo a beleza delas. O projeto não contribuiu apenas com os estudantes das escolas municipais, mas trouxe também aprendizados para os integrantes do projeto, como afirma a futura jornalista Nicole Silva.
O Luz Negra contribuiu mais na minha formação como pessoa do que na minha formação acadêmica. Hoje eu me considero uma pessoa melhor por estar no Luz Negra, por ensinar e aprender com aquelas crianças o valor e como é lindo ser negro, lindo e resistência. Ter o cabelo crespo, ter o cabelo cacheado, ter a boca larga. Foi isso que eu aprendi com eles. Eu já lutava contra o racismo, já lutava contra a opressão, contra meu povo negro. E depois desse projeto, que tem continuidade ano que vem, aprendi mais ainda a resistência. O professor Rosta Mello e os 10 integrantes do Luz Negra estão desenvolvendo uma cartilha que é objetiva disseminar a metodologia adotada no projeto e, assim, servir de base para outras iniciativas. De acordo com ele, no próximo ano a meta é atingir mais 6 escolas da rede municipal de Campina Grande. Luana Gregório para o CBN Universidade. Obrigada, Luana, e parabéns aos estudantes pelo projeto. Saindo da fotografia e indo para a literatura, foi lançado este mês no Museu de Arte Popular da Paraíba, em Campina Grande, o livro Galos de Campina, que tem autoria de Gessier Quirino e Braulio Tavares. A repórter Nayala Lacerda acompanhou o lançamento e tem detalhes sobre o livro pra gente. Vamos ouvir. O livro Galos de Campina, dos filhos de Campina Grande, Braulio Tavares e Gessier Quirino, foi ilustrado pela design gráfica paraibana Mina Miná e publicado pela editora pernambucana Bagaço. O texto que compõe o livro é a disputa no estilo martelo agalopado entre 2 poemas. O primeiro, Trupe-Zupe, O Raio da Cilibrina, publicado por Braulio em 1982, e o segundo, Meu Nome é Rasga-Rabo, Bagunçador de Bagunça, escrito por Gessier 14 anos depois. Mas essa rinha de galo deu certo não foi por acaso. Gessier Quirino explica que escreveu o poema já como resposta ao de Braulio. Quando eu fiz o meu livro Paisagem de Interior, em 1996, eu incluí uma espécie de desafio que eu fiz para Trupe-Zupe, que obedece à mesma métrica, à mesma linha poética, que é o martelo agalopado. E ficou publicado no meu livro em 1996, ou seja, 14 anos depois. E o grande público não tinha muito conhecimento disso, porque eram obras separadas. O de Braulio é num livro Sai do Meio, que lá vem filósofo, de 82, e o meu, Paisagem Interior, 96. Apenas um encontro que eu tive com o Braulio na casa da irmã dele, nós fizemos, eu e ele, pau a pau, o desafio lá e cá, né? Isso ficou apenas nesse registro de quem tinha conhecimento disso. Agora, no ano de 2007, nosso amigo em comum, Kidelmir Dantas, que é daqui da Paraíba, do sertão da Paraíba, mas morava em Mossoró, ele tomou a iniciativa de juntar nós dois num folhetinho de cordel chamado Relâmpago da Palavra e o Raio da Cilibrina, a peleja de Relâmpago da Palavra com o Raio da Cilibrina. Então, Relâmpago da Palavra Gessier e o Raio da Cilibrina Braulio, que já é o próprio. E foi feito um folhetozinho de cordel e isso ficou apenas de mão em mão, na mão das pessoas que visitavam nossas bases. A proposta de juntar os versos foi de um amigo em comum, Kidelmir Dantas, cordelista, também paraibano, produziu o folheto de cordel intitulado de A Peleja do Raio da Cilibrina com o Relâmpago da Palavra, publicado em 2008. Kidelmir conta como teve a ideia e ressalta a importância da nova edição. Essa admiração pelos amigos, né, pelos 2 poetas, pelos 2 artistas, fez com que gerasse esse cordel e hoje, 10 anos depois, nós estamos com o cordel ilustrado, né, com, vamos dizer assim, praticamente a mesma peleja, que muda é exatamente isso. Você sai de um formato de um folheto de cordel para um livro, com o ilustrado. Então, ganhamos todos, assim, nós fãs, admiradores de ambos, né? O amigo que teve esse reconhecimento para mim, ótimo, excelente, emocionante até, né? E o público fã de ambos, de Gessier e de Braulio. Apesar da disputa entre o Trupe-Zupe e o Bagunçador de Bagunça, os 2 poetas são parceiros na poesia e na vida. É o que explica Braulio ao falar da sua relação com Gessier. Uma relação de admiração mútua, porque eu já tinha publicado alguns
livros de poesia popular antes de GCE começar a publicar, se eu não me engano, com Paisagens do Interior, acho que é o primeiro livro dele. Então, quando o GCE apareceu, a gente já se conhecia pessoalmente, então foi aparecendo livro a livro, fui acompanhando, CD a CD, DVD e tudo mais. Então, para mim, era um gigante que estava surgindo, um gigante poético que estava surgindo diante dos meus olhos. Então, fazer um trabalho assim, em parceria com ele,